3 coisas que eu aprendi sobre parto depois de ter 3 bebês em casa e que com certeza eu vou passar esses ensinamentos para as minhas filhas. Oi, eu sou a Paloma, eu tenho esse canal Uma Vida com Raízes, onde eu falo sobre maternidade, vida no campo, estilo de vida, criação de filhos e o que é mais raiz do que falar sobre parto, né? Sobre esse processo que todos passamos para estar aqui. Bom, eu tive uma gravidez muito jovem, a minha primeira filha, eu tinha 20 anos e eu não sabia nada sobre parto, nada. Mas eu tinha muita curiosidade e nos primeiros meses eu comecei a pesquisar os hospitais que iriam me atender ali no pré-natal e no parto, que faziam parte do convênio que eu tinha, convênio médico. E foi um choque de realidade, porque eu encontrei muitos relatos, muitos comentários de mulheres que tinham passado por experiências terríveis nesses hospitais. E eu fiquei bem assustada. E eu entendi ali, o meu primeiro aprendizado, não subestime o sistema. Porque quanto mais eu pesquisava, mais eu tentava acreditar que comigo seria diferente naqueles hospitais. Que eu iria encontrar um plantonista que não iria fazer nada daquilo comigo. Isso é ilusão, gente, porque isso é a regra, né? Você passar por esses procedimentos. É muito difícil uma mulher que tenha tido bebê no hospital que não passou por nenhum procedimento invasivo, vários tipos de violências. E eu, infelizmente, conheci esse mundo do parto através das violências, né? Através desse susto, desses comentários. Então, não subestimar o sistema quer dizer... tem uma regra que acontece, tem condutas. Claro que tem a exceção, né, de profissionais éticos e respeitosos, mas são a exceção. E quando a gente lida com a exceção, a gente vai ter que lidar com a sorte, sabe? Assim, eu tenho a sorte, tomara que eu tenha a sorte de pegar aquele plantonista que respeita o tempo ali do meu corpo e tal. Então, esse aprendizado foi para a vida inteira agora, porque todas as fases que as crianças vão crescendo, eu vou lidando com outras questões, eu entendo que o sistema é a regra e a gente tem que entender como ele funciona. E aí vem o segundo aprendizado, que é, já que eu não posso subestimar o sistema, o que eu faço com isso? Estudar, né? Então, estudar sobre o parto. Toda gestante deveria estudar sobre parto. Toda mulher, na verdade, né? E existe muitos mitos, muitas mentiras, muitos procedimentos que já foram proibidos por lei, que ainda são realizados. Então, como que a gente estuda de uma forma segura, né? Algo real? Educação perinatal. São as duas palavras, é o termo que a gente usa para educação perinatal, que é estudar a fisiologia do parto, do corpo da mulher, do bebê, do pós-parto, amamentação, tudo isso faz parte da educação perinatal e que toda mulher deveria saber. Quando você estuda, você começa a tomar decisões com consciência. Então não importa o que você vai decidir, se você vai ter um parto cesárea, um parto normal, um parto em casa, você vai saber todos os benefícios e todos os riscos de cada um, porque todos têm, né? Mas você vai tomar essa decisão com consciência. Então, isso vai te aliviar de muita culpa depois. Porque muita mulher que joga essa responsabilidade dos médicos decidirem tudo sobre a vida dela e a vida do bebê, depois, quando ela descobre que não precisava ser assim, que ela podia sim tomar várias decisões, ela se arrepende e gera essa culpa gigantesca de por que eu não fui atrás de informação. Tá? Então, se informe e depois tome decisões com leveza e com segurança de si. Bom, e aqui vamos para o último aprendizado, que para mim, assim, é muito importante eu passar isso para as minhas filhas. Quando estamos grávidas, nós nos preocupamos muito com coisas externas, né? Então, em cuidar do nosso corpo físico, em fazer exercícios, em comer muito bem, nos exames, né? Assim, fazer muitos exames de médicos e terapias, e comprar enxoval, e montar um quarto perfeito para o bebê. E aí, muitas vezes a gente passa tanto tempo nessas preocupações externas que a gente esquece das preocupações internas, né? Então, cuidar da mente. O que isso quer dizer? Durante a gestação, a gente lida com muitas questões internas. Então, vem muitos sentimentos, muitas emoções, muitos sonhos, né? Isso vai se mostrando de várias formas. Muitas angústias que a gente tenta mascarar
se preocupando com coisas externas. Essa é a minha teoria, tá? E aí, quando você não olha para esse lado emocional, quando o bebê nasce, é assustador. E aí vem tudo à tona, todas essas emoções que você tentou esconder, toda questões de relação familiar, né, com sua mãe, com seu pai, tudo isso explode depois no pós-parto, no puerpério. Então, muitas mulheres que eu conheço que não se preocuparam em entender tudo isso durante a gestação, quando o bebê nasceu, foi assustador, foi terrível, foi um puerpério difícil demais. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa conversar, né? Então, quem puder fazer terapia, é maravilhoso você fazer terapia durante toda a gestação e resolvendo essas questões emocionais que todo mundo tem, tá? Não adianta você falar que você não tem, todo mundo vai ter. Até mesmo assim, a história do seu parto, como você nasceu, isso vai vir à tona, sabe? Porque quando o seu bebê nasce, você lida ali com o bebê, essa relação mãe-bebê, ela tem vários ramos psicológicos, assim, várias questões que a psicologia estuda, inclusive, né? Essa questão de vínculo, a forma como você teve vínculo com a sua mãe vai afetar a forma que você tem um vínculo com o seu bebê. Então, precisa ser olhado. Mas também, quem não puder ter terapia, né, fazer a terapia em si, conversar sobre isso. Né? Então, rodas de gestantes, roda de mães, conversar com mães que você já conhece, que já passaram por esses processos, perguntar como foi o pós-parto. Essas conversas reais, assim, perguntar a dificuldade, perguntar as partes boas também, perguntar essa questão da família. Tudo isso, essas conversas, poder ter um lugar que você fale sem ter medo de julgamento, sabe? Assim, criar esse ambiente. Geralmente, rodas de gestantes sempre é guiado ali para uma pessoa que vai conduzir essas conversas, essas trocas, sem julgamento. Em cidade que não tem esses encontros, como a minha, a gente também tem muitos encontros online, né? Então, pesquisa aí, você vai encontrar com certeza um grupo de mães, umas rodas de conversa, assim, online. Isso é muito bom, gente. Acho que toda mulher deveria ter esse lugar seguro de conversar com outras mulheres e falar tudo que te incomoda. Até mesmo relação, por exemplo, com seu companheiro. Durante a gestação, tudo muda, inclusive essa relação. E você vai ter angustiada com isso, e você vai ter um lugar para falar, para trocar, para entender que você não está sozinha, sabe? Não está passando por isso sozinha ou é a única que passa por isso. Essas trocas é muito importante para as mães, acho que as mães se fortalecem quando elas estão juntas, sabe? Bom, então esses foram os meus 3 grandes aprendizados que com certeza eu vou passar para as minhas filhas. Se vocês quiserem relatos de cada parto, que foram um muito diferente do outro, todos em casa, em um deles eu até desmaiei. E um desses relatos de parto fez parte de um livro sobre parto. Enfim, eu tenho muito assunto sobre isso, mas deixem aqui nos comentários se vocês gostariam de saber mais. É um assunto bem íntimo, que geralmente eu falo mais com amigas íntimas e familiares, mas eu estou aqui disponível para expor isso se for para ajudar outras pessoas, para compartilhar e fazer essa troca que eu falei que é muito importante. Então deixa aqui nos comentários, curte o vídeo, porque esse canal é pequenininho, ele está crescendo, então isso incentiva bastante. E até a próxima!